Ok, então deixa eu começar dizendo alguma coisa, fora do texto, né? É, um- uma situação ocorrente hoje de manhã, uma pessoa que eu conheço, muitos de vocês conhecem, né? Participava muito frequentemente das minhas aulas, participava de alguns presenciais, etc. Essa pessoa me contatou, é, falando sobre alguma coisa sobre geopolítica, isso e aquilo. E aí, fez comentários também do ponto de vista espiritual. Entre os comentários espirituais, tinha muita confusão, né? Mas aí essa pessoa fazia referência, menção de que os grandes liberados, né? As pessoas liberadas, as pessoas liberadas talvez não tenha problema com o que está acontecendo no mundo atual, né? Porque eles são liberados, né? Mas nós, tá, 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 tá. Aí ele citou pessoas liberadas, mas somente aqueles Mahatmas famosos do tempo passado, né? E citou os três nomes assim, de repente, para essas pessoas não é um problema, mas para a gente como nós, né, é um problema, etc, etc. Então, o que me chamou a atenção foi o fato de depois de anos de associação comigo e com Vedanta, essa pessoa ainda imagina que o autoconhecimento, né, e aquilo que nós dizemos, libertação do sofrimento psicológico humano, ou libertação do samsara, só seja possível, entendeu, ao longo da história, né, através de alguns Mahatmas, quase todos eles são indianos, mas que acontece, né, duas vezes a cada século, etc, etc, aqueles famosos, guru famoso, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa abordagem, né, que não, essa coisa de realização ocorre raramente e aí entra para a história com aqueles indivíduos, né? Mas nós sofremos com tudo isso. Então, isso foi a primeira coisa. Então, existe uma psicologia por trás disso, né? Uma que precisa, eu gostaria de elaborar e expor um pouco. A primeira é que, em geral, santo de casa não faz milagre, tá? Essa todo mundo conhece, é uma psicologia, é um mecanismo psicológico muito comum. Santo de casa não faz milagre, né? Um outro aspecto, né, insight psicológico nisso, é que prefiro valorizar um guru morto que viveu, né, há 1000 anos atrás, ou centenas de anos, ou dezenas de anos atrás, do que um guru vivo, né? Um guru vivo, a gente lidar com a figura física do guru, a humanidade do guru. Um guru morto, a gente lidar só com as palavras, né? E a gente não lidar mais com a figura, com a natureza, com a personalidade inferior, né? Do guru, né? Então as pessoas vêm lá e não, eu prefiro lidar com um guru morto. Também porque com um guru morto, um guru famoso, morto, liberado, né? Um grande Mahatma, isso e aquilo, eu posso fazer o que eu quiser com as palavras dele, porque ele jamais irá me corrigir, jamais irá, né, tentar me ajudar, etc. Então, as pessoas fazem o que querem com as suas palavras dos gurus mortos, né? Então, um outro aspecto psicológico nisso, né? E um aspecto que talvez seja o mais relevante para nós aqui é que quando você, né, faz da autorrealização e da libertação um evento tão raro, mas tão raro, que só ocorre aqui e ali, né, com essas pessoas extremamente, né, especiais, né? Uma vez um amigo meu do tempo do meu primeiro guru, ele dizia, não, você tem que nascer na Índia, você tem que nascer na Índia para conseguir a iluminação, né? Então essas noções, né? Você precisa disso, precisa daquilo, precisa ser um sannyasi, precisa ser um santo, e é uma coisa muito rara, muito difícil. Então, é totalmente contrário ao que diz a nossa Sampradaya, inclusive Swami Shimaya. Uma vez ele disse que na Índia existiam centenas, se não milhares,
de yanis, todos eles, yanis, num corpo feminino, como donas de casa, cuidando de família, entendeu? Vivendo uma vida mais natural possível, né? A nossa tradição e as histórias contemporâneas, elas evidenciam de algumas algumas entidades humanas extremamente, profundamente livres, realizadas e purificadas, que permaneceram absolutamente desconhecidas, né? Ninguém vem a conhecer eles praticamente, né? Inclusive na história do Shimaya, né? Um dos gurus lá em cima, né? E como é que é o nome dele mesmo, Marcelo? Ah, Tapovan. E era um Yanni, né, de alto calibre de realização e de conhecimento, que só lidava com raríssimos indivíduos quando eles chegavam a ele, né? Aqueles que eram realmente muito sedentos. Então, quando a gente coloca o autoconhecimento, a libertação como uma coisa que ocorre somente para essas entidades, como se diz, celebridades, entidades, né? Essas entidades célebres e famosas, etc., a gente coloca isso muito distante de nós mesmos. Então, eu refleti que essa pessoa, não é à toa que ela se afastou do grupo, não participa mais das aulas, porque se você coloca isso como uma missão, né, algo que só pode ocorrer para essas celebridades, né, essas coisas, né, tem que ser nascido na Índia, isso e aquilo. Então você fica desmotivado, né? Você diz, não, isso é simplesmente, né, um privilégio de raros indivíduos, né, célebres, né? Então eu achei curioso, né, esses aspectos, né, que de repente, né, é muito comum na mente humana, né? Santo de Saga de casa não faz milagre. A autorrealização e a libertação é algo extraordinário que porta com si, experiências extraordinárias, etc, etc. Um monte de noções, né, equivocadas do que seja realmente um Yanni, né, uma pessoa que se autorreconheceu e que vive a partir daquele ângulo de conhecimento, né? O que vocês acham disso? Eu acho esse tema bem importante, professor, porque é, eu vejo realmente uma confusão dessa esse especialismo, né? Ao invés de se dedicar e ir fazendo passo a passo o caminho, e a cada dia removendo a ignorância e fazendo seu trabalho, né? Eu acho que tem a ver com isso também, sabe? De como é algo mágico, eu não preciso me dedicar e dar continuidade a isso, né? E aí eu talvez, né, me afaste aqui do grupo. Mas eu percebo que esse é um processo que vai acontecendo gradativamente na medida que eu neutralizo meus gostos, minhas aversões e vou tendo conhecimento por meio das escrituras, abrangendo de várias formas, como sempre é dito, né? Abrangendo o conhecimento de várias maneiras para que se dissolva a ignorância. Eu acho que mais do que a autorrealização de saber, né, que você já é livre, completo, Sat Chitananda, é depois manter essa neutralização das vasanas para que você assuma mesmo. Sim, Enfim, acho que é um processo gradativo. naturalmente. E
dois pontos naquilo que você está falando, né? O autoconhecimento sem os seus frutos, ele tem pouco valor, ele é simplesmente uma plataforma intermediária. E segundo ponto, né, dentro do que você disse, é que o indivíduo que acha que você precisa ser uma entidade, né, realmente extraordinária, né, um ser humano extraordinário para se libertar, né? Eu não sei se eu já citei para vocês uma vez, eu estava na Índia, porque eu sempre tive esse desejo pela meditação, pelo silêncio, pela iluminação, e eu fui inspirado no início pelo meu primeiro guru, né? E ali eu tinha um amigo meu que era italiano, que também tinha, né, muita inspiração, né? Vontade de meditar, etc, etc. E uma vez ele falou para mim, ele falou, Nagarjuna, a mim esquece essa história de iluminação, né? Você já ouviu falar de uma pessoa brasileira que se iluminou? Não existe isso, né? Não existe. Então, todas essas noções equivocadas, né? Elas vão servindo como blocos, né? Como bloqueios, né? Não, eu não vou nem me esforçar porque eu tenho que nascer na Índia, ou eu tenho que nascer já, né? Como um ser muito especial, muito puro. Ah, eu tenho tantos defeitos e impurezas. Todos nós somos impuros, nós chegamos impuros, né? E devemos passar por esse problema, alguns mais impuros, alguns menos impuros, né? Então, como a Betânia disse, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Sem muita expectativa, mas simplesmente porque não existe nada melhor do que fazer, do que purificar e crescer espiritualmente, né? Então é isso. Eu achei muito curiosa a colocação desta pessoa. E eu acho que isso, às vezes, ela ocorre na, na mente de muitas pessoas, outras no Vedanta Brasil também, entendeu? Frequentemente eu vejo pessoas do Vedanta Brasil ainda pesquisando e olhando outras fontes de conhecimento que não são de nossa sampradaya ou tradição, entendeu? Algumas estiveram aqui ainda valorizando isso do caminho direto, aquilo do caminho direto, que é sempre uma mistura de conhecimento com ignorância. Então, isso significa dizer que as pessoas ainda não compreendem o que é o conhecimento puro misturado com ignorância, o conhecimento impuro, né? Então, se você ainda tem essa confusão, você vai tender a pensar que a iluminação ela é um status e ela vem com determinados poderes extrasensoriais, né? Sensoriais, poderes místicos, poderes siddhis, né? Ou diz aquilo. Como aquele outro meu amigo nos Estados Unidos diz, Nagarjuna, se você começar a levitar diante de mim, aí eu vou botar fé e começar a ouvir as suas aulas, né? Então, todas essas noções equivocadas, elas ainda, né, influenciam a mente de muitas pessoas no Vedanta Brasil, que é fundamentalmente a confusão entre conhecimento e experiência, né? As pessoas ainda pensam que a, a libertação seja uma experiência permanente, né? Uma experiência muito extraordinária, transcendental, permanente, né? E aí você está livre, permanente e livre. Elas não compreenderam ainda a distinção entre conhecimento e experiência. Mas a Marinéia, que chegou tarde, subiu no bonde e compreendeu rapidinho, né? Mais ou menos, professor, ainda estou aprendendo. Professor, também vejo outra coisa que tem também sentido com isso, né? É que as pessoas aqui, por exemplo, sempre me perguntam: você já foi para a Índia? Você ficou na Índia há quanto tempo? Você vai para a Índia? Você, enfim, né? E traz esse, como não é possível se você não foi para a Índia e se você não acessar isso a partir da Índia, é, não é possível que você estude Vedanta. É uma confusão também nisso, né? Então, acho que você podia falar disso também.
Sim, sim, né? Naturalmente, né? As pessoas têm um monte de ideias, como é que se diz, fundadas em hierarquia, né? Determinadas hierarquias, você tem que fazer parte disso, fazer parte daquilo, para dizer que eu sou um estudante de Vedanta, né? E no meu caso, para dizer que eu sou um professor de Vedanta. Eu estava comentando isso no outro dia, né? Alguns meses atrás, no meu grupo em inglês, que alguém diz assim, pô, antes você tinha uma credencial porque você fazia parte do Shiny World, de James, né? E agora você é um João Ninguém porque você não tem nenhuma credencial, você não tem, E eu estava dizendo, as pessoas não sabem, né, que o Yanni, ele não precisa de credencial quando ele ensina realmente, né? Ele se alinhou com a tradição, se alinhou com os ensinamentos, conhece os ensinamentos relativamente bem familiarizado, e pode expor esses ensinamentos, né? E ele se sente parte de uma sampradaya e ele dá continuidade a essa sampradaya sem precisar de nenhuma credencial, né? Porque alguém estava dizendo, de repente você devia contatar o Swami Paramartananda para obter um diploma, uma credencial, entendeu? Então, as pessoas não sabem, né, distinguir realmente o que é realmente um guru competente, o que é um falso guru. A confusão é enorme, porque o estudante, num determinado estágio, não tem aquela capacidade de discriminação. Você precisa quase que ser um Yanni ou meio Yanni para identificar um guru realmente competente, né? E aí as pessoas procuram as credenciais, né, as indicações, né? Qual é a sua linha? Você já foi na Índia? Você pertence para qual acham isso e aquilo? Quantos anos você estudou na Índia, né? A gente ouviu isso recentemente, né, Betânia, de uma pessoa amiga que foi te visitar, né, que falou: todas essas minhas viagens de Índia, agora eu sou o que eu sou porque eu fui diversas vezes na Índia, né? Então tem muitas dessas noções infantis que as pessoas propagam, né? Que você tem que ter uma boa credencial. Então, a situação é mais ou menos essa, né? As pessoas, elas acabam querendo ver os seus documentos, a sua identidade, qual acham que você estudou, quantos anos você fez isso, quantos anos você fez aquilo, né? Elas não compreendem que esse conhecimento é disponível abertamente para todos e ele é muito, mas muito, mas muito mais facilmente assimilado com a ajuda de um professor competente, de um guru competente. E uma vez que você tem assimilado esse conhecimento, você não precisa de nenhum apoio, né? Nenhuma credencial, nenhuma documentação, né? Para você propagar esses ensinamentos. Você sente dentro que você está totalmente alinhado, né? Com essa tradição. Esclarece um pouco mais, Betânia. O que você acha, Marcelo? Eu acho que tem a ver isso com uma autoindulgência do ego, porque ele é uma autojustificativa do insucesso dele, né? E o libera para continuar no samsara. Eu acho que é mais por aí o negócio, se fizer uma investigação mais a fundo psicológica. É, sem dúvida. Ponto de vista da psicologia, né? É uma desculpa mesmo, né? Não, 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 isso não é para mim, etc, etc. Aí a pessoa permanece no samsara espiritual, porque o samsara espiritual é isso, você vai pesquisando todo esse material de gurus, e isso e aquilo, um pedacinho daqui, um pedacinho dali. É como uma pessoa que recentemente eu escrevi eu escrevi um satsang, eu botei no Facebook, no Links, não sei se vocês leram, né? Que em resposta a tudo que ele dizia, né? Que, que tinha um certo elemento, né, de vaidade, de ego, de arrogância, né? Etc. Eu acabei escrevendo, expondo isso para ele, ele não gostou muito, mas tudo bem, mas no final ele ainda permaneceu com um certo nível, né? De humildade, né? Permaneceu aberto um pouquinho, né? Porque as pessoas elas pensam que simplesmente
pescando aqui e ali, ou indo no Vedanta Brasil e pegando esses fragmentos de vídeos curtos que o Marcelo posta, entendeu? Que a pessoa possa realmente desenvolver essa compreensão ampla, essa visão completa, que é a visão, né, do Yanni, do autoconhecimento, de compreender não somente a realidade, né, eu sou Sati, o mundo é mítia, mas compreender os ensinamentos, né? As pessoas vão pegando esses fragmentos e começam a pensar que elas podem orientar outras, né? Por isso eu escrevi aquele satsang, né, depois dessa pessoa ter escrito diversos, né, textos para mim. Então, esse samsara espiritual, né, é um problema. A pessoa pensa, não, eu vou pegando uns fragmentinhos aqui e ali, porque eu não tenho tempo para perder, né? Eu tenho muitas outras coisas para fazer, inclusive no samsara mundano, né? Então, entre o samsara mundano e o samsara espiritual, né, a pessoa se afasta realmente da tradição, né? E essa atitude, como o Marcelo disse, né, é uma atitude de dizer assim, não vale nem a pena, por quê? Porque eu já compreendi tudo, né? Ou não vale nem a pena porque você tem que ser um super, super, super ser humano, né, dotado, né, já de um punho espiritual extraordinário para se libertar realmente, né? Ou, a propósito, ontem, em relação àquele comentário que eu fiz de uma pessoa que, que estava se referindo às pessoas, né, libertas ou self-realizadas, né, ou mokshas, como aqueles raros indivíduos, os Mahatmas que viveram no passado, né? Eu escrevi um comentário para essa pessoa dizendo alguma coisa nesse sentido, que o autoconhecimento é muito mais, né, a nossa disposição, né, a nosso alcance, mas a pessoa tem que ter, né, uma abordagem diferente, né? Aí essa pessoa me respondeu com áudio, com argumento dizendo, não, não, no próprio Bhagavad Gita, essa pessoa lê um pouco lê bastante escritura, né? É o típico pessoa que aborda as escrituras do ponto de vista acadêmico, mental, entendeu? E muito provavelmente se aproximou de mim pensando eu fosse um professor acadêmico, né? Ou um facilitador de grupo de estudo. Ele simplesmente ele disse que não, 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 tá lá. Ele diz qual é o verso, isso, aquilo, que o Krishna diz claramente que raríssimos, né, me conhecem, e entre aqueles raríssimos que me buscam, né, raríssimos, quase ninguém me conhece. Aí ele falou assim, não, não, é impossível praticamente, entendeu? Tá lá no Gita, etc. Então, eu parei, né, ali, porque ficou claro que, neste caso, a pessoa ela tem uma abordagem acadêmica. Tem uma outra pessoa que eu falei recentemente, de modo geral, que as pessoas, a grande maioria tem uma abordagem acadêmica quando eles chegam no Vedanta e elas não estão interessadas em autoconhecimento, e aquela pessoa até se ofendeu um pouco. E ela nem vem mais no seminário desse ano, uma pessoa que estava habituada aí. Mas o fato é que essa outra pessoa, né, que escreveu essas coisas para mim, ela realmente, definitivamente, tinha uma abordagem meramente acadêmica e ela pensa que o nosso grupo é um grupo acadêmico, né? Mas não tem nada a ver com isso. Como você sabe, o objetivo aqui não é conhecimento acadêmico, informativo, porque Vedanta não é sobre Vedanta, Vedanta é totalmente sobre a nossa real natureza livre, independente do corpo, mente e sentidos. E o objetivo do Vedanta é revelar isso não somente academicamente, mas diretamente como é dito, né? Quem é que tem alguma questão a mais? Professor, eu poderia dizer também que esse pensamento, né, que é tão difícil,
Ele está atrelado a eu não conseguir me fazer a troca do chip de identidade, porque eu estou muito apegado à minha identificação, então eu posso dizer isso, que esse conhecimento, essa, essa conclusão, né, chegada, que a pessoa chegou aí, posso dizer que é por causa do apego à sua identidade? Naturalmente, é sempre uma questão de identificação, equivocado ou não, a respeito daquilo que você é. Se você se identifica com um aspecto vulnerável, limitado e mortal, né, que é o instrumento corpo, né, se você se identifica com aquilo, você vai se sentir preso, né, amarrado, né, e perturbado, e cheio de medo, cheio de desejo, cheio de insegurança, né? A vida se torna um problema, como diz aquela passagem ali das 5 cápsulas do Vedanta, né? Das cápsulas do Vedanta. Então, a pessoa, fundamentalmente, ela aborda o Vedanta, acha bacana, mas se a pessoa já tem uma natureza muito acadêmica, é um estudioso que gosta de ler, 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 estudar, 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 quase que invariavelmente tem uma abordagem acadêmica, e é aquela história que o Dayananda disse, né? Quantas vezes você passou pelo Gita, mas quantas vezes o Gita passou por você, né? Porque, fundamentalmente, esse conhecimento é para revelar você. Esse conhecimento que é passado não é para revelar o corpo de conhecimento, a metodologia de ensino, não é para revelar esse instrumento chamado Vedanta, que é simplesmente um instrumento para revelar você a você mesmo, né? Então, o propósito aqui é uma abordagem na qual você não está interessado neste corpo de conhecimento simplesmente para se tornar uma pessoa mais sábia do ponto de vista acadêmico, né? Agora eu sei isso, eu sei aquilo. Uma das tendências, um dos sinais das pessoas que têm essa tendência acadêmica, elas chegam no Vedanta, Betânia, e uau, acham bacana isso e aquilo, mas elas não param de ficar por aí no web, né? Buscando outras fontes de informação ou de conhecimento, né? Mais a nível místico, esotérico ou do campo do yoga. Elas continuam pescando em todos os lugares, entendeu? Elas continuam se submetendo a todos esses campos de informação, porque é aquela ideia, quanto mais melhor, né? Sem saber que quanto mais melhor, não é por aí, porque se você continua a ingerir a ignorância camuflada ou travestida de conhecimento, você vai permanecer confuso, entendeu? Você vai permanecer confuso. Então, aquela pessoa, as pessoas que compreenderam que o Vedanta é simplesmente um instrumento com potencial de revelar você para você mesmo, você em sua real natureza, para você, o corpo, mente, sentidos, né? Aí a pessoa, ela permanece focada no Vedanta, entendeu? Eu estou aqui com um amigo meu que veio da Europa, que estuda comigo no meu grupo de inglês, e eu fiquei até surpreso de ver que ele ainda fica vendo coisas de outros, assim, ditos gurus do caminho direto, entendeu? Diversas pessoas vieram aqui e me surpreenderam, né? Eu tive uma pessoa que veio aqui 3 anos atrás e eu fiquei muito surpreso de ver que aquela pessoa estava ainda muito interessada no Mister Esfirra e outros no internet, entendeu? Que é conhecimento misturado com ignorância. Porque quando você identifica o Vedanta, uma fonte de conhecimento puro Vedanta, Betânia, eu chamo Betânia é a encarnação do Vedanta. Vedanta um dia encarnou no Brasil como Betânia. Vocês entendem? Por isso que eu estou fazendo essa confusão com o nome dela. Então, quando a pessoa tem uma clareza de compreensão do que é um conhecimento puro e consegue ver o que é conhecimento, entendeu? Misturado ou travestido, né?
a ignorância travestida, né, de conhecimento, quando a pessoa vê isso muito claramente, a pessoa não vai de volta para o campo da impureza de conhecimento. É como se você, ou não, agora eu compreendi o que é realmente a água pura, saudável, que me faz bem, mas eu passei tanto tempo bebendo água contaminada que eu vou continuar bebendo água contaminada também, né? Então, um dos Então, sinais. professor, mas minha dúvida é a seguinte, por que que eu falei isso, né? Porque assim, eu olhei alguns outros grupos de Vedanta depois de muitos anos estando aqui, né? E nos outros grupos de Vedanta é uma mistureba total, o que eu tenho visto, o que eu vi, né? E quem chega aqui no Vedanta Brasil com as suas aulas, é, é quase, para mim, né, no meu pensamento, assim, é quase impossível refutar essas verdades que são expostas, porque elas são muito lógicas, muito claras, muito. é, não tem como você Impecáveis, dizer. indiscutíveis, irrefutáveis. Indiscutível, não tem como você dizer. E aí chegam as pessoas, estudam aqui e veem essa verdade. Não é impossível não ver. Eu não sei, estou falando desse lugar, né? Falando por você, né? Que mas e aí a pessoa de repente sai. Na minha visão, a minha pergunta elas não é que elas saem porque ali não tem a verdade. Elas saem porque é, é tão difícil assumir essa verdade. Então, a minha identidade com o meu corpo e com a mente é tão profunda que eu não quero modificar isso. Não é que eu não entendo ou que eu não vejo, é que tem algo, uma vássana muito maior. Porque é impossível não ver, no meu ponto de vista, tá, professor? Não sei se você está me entendendo. Não, eu entendi a sua colocação no início, é tudo isso e ainda mais, entendeu? Existe o fato da pessoa ser um acadêmico, existe o fato da pessoa estar ainda imaginando que a iluminação seja uma experiência transcendental, permanente, né? Existem diversos aspectos a isso, mas fundamentalmente, como você disse no início, o Vedanta sendo um corpo de conhecimento desenhado para revelar a sua real natureza para você mesmo, né? Se isso não ocorre, é porque o indivíduo ele realmente não está qualificado. Ele não está realmente abordando o Vedanta como se fosse, né, algo que você precisa ingerir e ser transformado através disso, né? Está abordando academicamente. Por que que a pessoa está abordando academicamente? Porque ela não está preparada para o Vedanta. Isso, naturalmente, se traduz como o quê? Essa transferência de identidade, né, a convicção de identidade com o meu corpo mortal para a consciência imortal, ela não ocorre porque essas noções aparecem para determinadas pessoas como algo extremamente abstrato e filosófico, como o Swami Paramarthananda se coloca, né? Os Upanishads vai aparecer tão abstrato, tão vago, tão filosófico, que as pessoas não veem valor. Elas conhecem valor em experiências e conhecimento acadêmico. Elas conhecem valor em conhecimento e experiência e conhecimento acadêmico. Então, essas pessoas, naturalmente, elas não são transformadas pelo Vedanta, e muito frequentemente, uma outra coisa que pode ser dita, Betânia, é que as pessoas, quando se afastam de Vedanta, essas pessoas, elas jamais consideram que talvez elas não estejam qualificadas para o Vedanta. Elas acreditam que o Vedanta é uma filosofia como qualquer outra, que pode iluminar, mas somente alguns seres, né? Que ocorre a cada 100 anos e quase sempre na Índia, e quase sempre um sannyasi, não? Então, todas essas noções, né? Elas também servem para fortalecer a ideia da pessoa
que essa transformação não é possível. E se a transformação não é possível, né, então a questão que nós devemos fazer a nós mesmos, né, é, então por que que eu estou fazendo parte desse grupo de Vedanta Brasil? Porque o propósito desse grupo, do meu ponto de vista, é a transformação, não é a informação acadêmica sendo transferida, entendeu? É por isso que eu tento sempre envolver vocês e transformar esta sessão, que fundamentalmente é um Shravana, né? Ouvir os ensinamentos, num Didhyasana, né? Convidando vocês a fazer esta inquirição naquilo que é a nossa real identidade e natureza. Abordei o seu ponto agora, Betânia? Sim, e trouxe algo muito importante que é esse ponto da confiança mesmo, né? Que o Vedanta é, é o único meio. Então, como é que a gente desenvolve confiança em algo, em alguém? O Swami Dayananda, ele coloca às vezes a questão do, não sei se eu vi isso com vocês recentemente, ou se foi no meu grupo de inglês, é que você só tem uma atitude de confiança se você conhece alguma coisa profundamente e confia naquela coisa. Por exemplo, a Mariné tem uma amiga, ela conhece a amiga dela profundamente e ela tem confiança, né? A primeira coisa é o quê? Conhecer, conhecimento. Sem conhecimento, você não pode ter nenhuma atitude, nem de confiança, nem de desconfiança, entendeu? É simplesmente eu tenho nenhuma opinião a respeito, né? Então, as pessoas têm que chegar no Vedanta, precisam conhecer o Vedanta, mas não como sistema filosófico, mas como um corpo de conhecimento que transforma, né? Agora, para abordar Vedanta, conhecer Vedanta do ponto de vista acadêmico, é fácil, é simples, né? Todo mundo tem a capacidade de conhecer Vedanta, né? Quase todos, né? Como uma filosofia acadêmica, né? Mas conhecer o Vedanta como um corpo de conhecimento que transforma, você precisa de alguém muito, muito, muito dedicado, né? Honestamente, né? Interessado em permitir que o Vedanta o transforme, a transforme. E a maioria das pessoas não estão interessadas na transformação, porque a transformação significa abandonar tudo aquilo que é ignorância espiritual, essas coisas com as quais você se identificou, e o seu ego está totalmente embrulhado em torno desses conceitos equivocados. Então, é um processo de desconstrução do ego que digeriu muita ignorância, que agora tem que deixar essas coisas para trás, entendeu? Então, as pessoas elas não dão valor a Vedanta, porque elas não têm a capacidade de conhecer Vedanta como um meio de conhecimento transformador. No máximo, elas dão valor porque veem Vedanta como uma filosofia, né, espiritual. É por isso que elas vêm num grupo de Vedanta, vêm num seminário de Vedanta, mas continuam, pá, estudando outros círculos, outras filosofias, outras escolas, entendeu? Porque elas não compreenderam o Vedanta, não desenvolveram valor para o Vedanta como um meio de conhecimento transformador, mas são como uma filosofia que vai te dar mais conhecimento. E o motivo é porque as pessoas não querem abrir mão de um monte de noções equivocadas, começando pela noção, eu sou aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, eu sou um grande filósofo, um grande, né, acadêmico. Eles não querem abrir mão de nenhuma das noções, inclusive a noção, eu sou esse corpo-mente e eu tenho muita sabedoria espiritual. Não querendo abrir mão dessas ignorâncias, né, as pessoas não se interessam por passar por esse processo transformador que exige o abandono de tudo isso, a desconstrução para desenvolver ou construir essa visão vedântica, né? Eu sou Satya, tudo o resto é Mithya, né? Posso falar, professor? Quem? Marilete. Oi. Ok. Oi, tudo bem? Bom te ver de volta. Você tem estado na aula? Opa, sempre. Eu não consigo sair daqui. Até estava ouvindo a Betânia falar Então, ali. você É como pegou o se... vírus, você pegou o vírus do Vedanta. Aham. Então, me chamou aqui a atenção, né, sobre essa questão de querer, de querer ou não poder ver, né?
assim, eu acredito que aqui comigo, assim, que quem consegue ver, é como a Betânia falou ali, é impossível não ver. Para mim também, assim, impossível não, né? Embora é um passo a passo, mas é impossível a gente não conseguir discernir, né, o que está sendo falado aqui. Mas eu acho que o que pega bastante, assim, não sei se o senhor pode me ajudar, acho que quem consegue já ter esse entendimento e ir em frente, quando o orgulho, quando chega nesse ponto, o orgulho já está indo por água abaixo também, né? Já nada mais importa também, não é? Assim, que tudo que importa é o autoconhecimento, é essa verdade que eu, né? Porque me parece que é assim, sabe? Então, o que prende muito é o orgulho daquilo que sabe, do conhecimento. Agora, não sei não sei se estou conseguindo falar, mas eu acho que Não, você está prende mesmo. colocando muito bem, muito bacana. Isso é importantíssimo. O indivíduo maduro, ele não tem nenhum problema de sacrificar a sua ignorância, sacrificar a ignorância do ego no altar da realidade, entendeu? Da verdade, como exposta por Ishvara através dos Vedas e do Vedanta. Então, as pessoas, no início, elas resistem porque elas estão confusas ainda, elas veem valor naquilo que é impuro, naquilo que é falso, e não veem valor naquilo que é realmente valioso, né? Que são essas posições, essas declarações upanishádicas, né? Então, é uma questão de você levar algum tempo, e na medida que você vai assimilando, eu vi que você passou por isso. No início tinha resistência, tinha isso, tinha aquilo, mas rapidamente você foi superando tudo isso, apesar da dor da desconstrução, né? Então, você foi superando tudo isso e agora você olha para trás e diz assim, não, agora eu vejo isso claramente, eu desenvolvi um valor enorme por esse processo vedântico que conduz a essa transformação, né? Então, para você é simples, porque você estava disposta a sacrificar a vaidade do ego no altar da realidade, da verdade, né? Da transformação, do processo transformador. Mas não todo mundo está disposto a isso, entendeu? Requer Uhum, determinadas qualificações já estabelecidas, né? uhum. Porque na verdade, eu só me senti aluna mesmo, me senti assim, caindo, algo, o ego se entregando, foi aqui. Eu nunca consegui assim, me sentir, estava sempre me comparando, querendo saber, querendo me impor aquilo que eu já sabia, que também não é grande coisa, mas sabe? Mas aqui nessa sala, eu consegui me sentir aluno, e isso é tão relaxante, sabe? Isso é uma coisa assim que você, poxa, vamos em frente, sabe? Você É isso aí. tocou um outro tema interessante, um outro ponto interessante, Mari, é que, em geral, as pessoas vão por aí na internet pescando. Antigamente a gente tinha que viajar, nos dias de hoje você vai na internet, você começa a ver o que as pessoas falam por aí, esses supostos gurus dizem, né, etc, etc, etc. E a gente fica procurando fontes, né, de informação e quase sempre para reforçar as minhas próprias noções, né? Então eu vou me atraindo mais naquelas falas que apoiam, né, o meu corpo de conhecimento, seja ele conhecimento bom ou conhecimento ruim, mas eu fico mais ou menos, né, reforçando aquilo que eu tenho como noções espirituais, né? Então, a lógica que eu apresento, que nós apresentamos, né, quando o aluno chega nessas condições, é que se tudo isso que você acredita seja realmente válido como conhecimento espiritual, se tudo isso não te resolveu realmente até então, por que você está protegendo tanto tudo isso? Entendeu? Por que não realmente deixar isso de lado por um período de tempo e se expor abertamente, claramente aos ensinamentos do Vedanta, né? Porque senão a pessoa fica simplesmente reciclando e renutrindo de novo o seu campo de conhecimento, que é uma confusão enorme, uma mistureba, como disse a Betânia, de alguns fragmentos de conhecimento com muita ignorância. Mas as pessoas querem proteger aquilo porque o ego, ele se define através dessas noções ou conhecimentos espirituais, etc, etc. Então requer muito coragem, eu reconheço isso em todos vocês, entrar nesse processo
né? Porque é um processo de desconstrução dessas noções do ego, né? O ego no Uhum. início, mas como eu costumo dizer, há mais de 10 anos, né? Você só tem a ganhar porque você vai estar sacrificando a sua ignorância para obter um conhecimento transformador. Você vai estar sacrificando o seu sofrimento psicológico para obter alegria e prazer de viver, né? Então, não existe por que essa história, "Oh, tem que ter medo, porque o ego vai ser, né, destruído, né, decapitado, matar o ego, tudo aquilo." Não, você vai destruir o quê? A ignorância do ego. Depois o ego permanece, mas ele permanece como um ego sábio, como eu costumo dizer, porque o ego nada mais é do que a aham, eu sou, eu existo, que ocorre no intelecto humano. Então, este ego, esse aham, eu sou, eu existo, precisa estar muito bem redefinido em termos de sua real identidade para ter uma experiência de satisfação, né, de compaixão, né, de amor, de paz, né? Então, o ego não morre, o ego precisa ser purificado, reeducado, a ignorância do ego precisa ser removida e substituída com o conhecimento dessas escrituras, desses conhecimentos puros dessa escritura védica, vedântica. Sim. Então, se vocês continuam indo lá pescar na internet, ver o que os outros estão dizendo, saibam que é natural no início, mas aquilo ali é como você está se contaminando de novo, com algumas ignorâncias, e algumas delas são sedutoras, né, ou atraentes, etc, etc. Como a ignorância de que, não, se eu fizer isso e aquilo, de repente, né, eu vou ter uma experiência mística que vai me resolver completamente, se eu seguir este caminho, seguir aquele caminho, né? Então, como eu te disse, tem uma pessoa aqui que está aqui, mas fundamentalmente está fazendo todas aquelas coisas referentes a yoga, né, na casa de hóspede, né, no quartinho de hóspede lá. Por quê? Porque ainda assim é uma vassana antiga, né? E tem sempre aquela esperança de que se eu fizer alguma coisa, isso também pode ajudar. Não é só uma questão de compreender que eu já sou pleno, mas isso vai bem, mas eu tenho que fazer alguma coisa para obter uma experiência que possa me transformar. Nenhuma experiência transforma. Toda e qualquer experiência é um recipiente dentro do qual você pode sim extrair conhecimentos transformadores, desde que você entre naquele processo de experiência, observando, né, o que ocorre dentro do âmbito daquela experiência sob a luz dos ensinamentos do Upanishads. Aí você pode extrair conhecimento puro de experiência. A vida nada mais é do que experimentar para obter conhecimento. Conhecimentos quase sempre são conhecimentos ruins, conhecimentos falsos, né? Conhecimentos fake, né? Mas as escrituras estão ali nos fornecendo essa fonte de conhecimento puro para facilitar esse processo de conversão de experiências em sabedoria, né? Sabedoria é uma palavra que eu gosto mais de usar. Você entende, Betânia? Hum. Legal, obrigado pela ajuda de vocês, hein? Vocês estão contribuindo bem para os nossos satsangs. Obrigada, professor. Professor, vou aproveitar e falar mais uma coisa. E penso que nesse processo também, né, de modificação, porque vai mudando o seu estilo de vida, né? Você vai desapegando de algumas coisas, enfim, várias atividades não fazem mais sentido, porque você sabe que nada vai te completar. Porém, o que eu tenho percebido é que, como, né, como a gente não para de viver, a gente precisa fazer escolhas daí de novas ações e novas atividades para serem feitas, para não ficar, não sei, de certa maneira assim, nada mais faz sentido. Não, procurar ações que fazem, né? Porque nesse processo todo, o ego pode dizer, nossa, mas agora não tem mais nada para você fazer. Eu não sei se eu estou
trazendo clareza, mas Sim, 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 eu entendo. Eu entendeu? entendo, porque quando a gente diz que nenhuma ação irá realmente produzir essa transformação, não significa dizer que a gente deixe de responder aos estímulos da vida, né? E não somente isso, né? Porque se você é um yogi, Betânia, você pode abandonar a ação porque você se tornou um yogi tão bem treinado que você pode substituir as ações, inclusive as ações que produzem entretenimento, né? Você pode transferir tudo aquilo para uma ação que produz um Nirvikalpa Samadhi, ou um Samadhi, que é um entretenimento maravilhoso, tá? Então, o ser humano não somente ele precisa de fazer coisas, responder aos estímulos, e depois todos nós desenvolvemos determinadas tendências, né, em relação à ação, né? A ação é uma oportunidade de contribuição dentro sob a luz do Karma Yoga, né? E não somente isso, de vez em quando a gente quer um pouco de entretenimento, né? Ah, não, eu estou cansado de estar só, deixa eu visitar algumas pessoas amigas, etc, etc, né? Então, tudo isso é compreensível, é natural, é parte da vida, né? Existe a possibilidade da pessoa se tornar sempre mais reclusa, reclusa se diz? Reclusa, né? Porque vê assim, eu posso visitar as pessoas, isso e aquilo, mas eu prefiro ir no galinheiro visitar minhas galinhas. Então, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer também. Mas isso não é nada para assustar ninguém, porque você, quando está bem com você mesmo, né? Você não precisa de ter medo da solidão. A solidão é uma coisa gostosa, né? Então, esse é um outro ângulo. Se a gente continua a fazer as coisas, eu tenho o privilégio, a possibilidade de fazer essas aulas com vocês, que é a atividade que eu mais amo de fazer, né? E preparar as aulas, preparar os seminários, preparar as aulas em inglês, etc. Então, isso me mantém ocupado. Eu tenho o privilégio de ter uma casa grande que dá trabalho manter limpa, e cozinhar e limpar, né? E eu tenho o meu hortinho, as minhas galinhas, os meus peixes e agora também o meu cachorro, né? Então, isso me mantém ativo, né? Ativo. E tenho também, de vez em quando, tempo para ver os jogos, né, do calcio italiano e o calcio europeu, né, o meu entretenimento preferido, né? Então, não é que a gente tem que parar de fazer coisas, não. A vida, realmente, nós fomos desenhados para responder aos estímulos da vida, até que a gente desenvolva mais e mais sabedoria e mais despaixão, que a gente prefere manter atividades ao mínimo. Isso também depende muito da nossa configuração gúnica, né? Alguns de nós somos mais rajásicos, tipo Shimaya, né? E outros são mais satívicos, com poucas rajas, como o Ramana Maharshi, por exemplo, porque ele só queria ficar na dele, né? Olhando para o espaço, ou lendo o jornal de vez em quando, de manhã cedo.